O nosso âncora Márcio Gomes fala ao vivo do local do debate e antecipa como deve funcionar o evento e outros detalhes. Márcio, uma ótima noite. Parabéns pela cobertura especial de toda a comoção britânica diante da morte da Rainha Elizabeth, que nos enriqueceu culturalmente. É um prazer falar com você ao vivo. Boa noite, Márcio. Muito bom ter você no nosso estúdio, Felipe. Um prazer falar contigo também e com todos os amigos do CNN Prime Time. Boa noite a todos. Acabou de terminar aqui no estúdio 2 do SBT, o ensaio para o debate de amanhã aqui na sede do SBT. E foi extremamente interessante acompanhar isso, porque foram testes de microfone, foram testes de luz, testes de câmera, mas também testes para os jornalistas que vão participar desse debate, fazendo perguntas aos candidatos. As regras são extremamente simples e estimulam que os candidatos falem o maior tempo possível, respondendo, comentando as perguntas feitas por eles e pelos jornalistas. As regras são muito simples. O primeiro e o terceiro blocos serão quando os candidatos vão perguntar diretamente entre si. Cada candidato vai poder fazer uma pergunta, cada candidato vai poder responder a uma pergunta. No segundo e no quarto blocos, entram os jornalistas que farão as suas perguntas também. Para um candidato especificamente, com um comentário de outro candidato. É nessa hora que você percebe um pouco mais de debate, quando o candidato a comentar poderá falar algo além do que o candidato que respondeu não o fez. E os jornalistas que farão essas perguntas fazem parte do maior pool de veículos de comunicação do país reunidos em um debate da CNN Brasil, do SBT, do Estadão Eldorado, do Grupo Terra, da Rádio Nova Brasil FM e também da revista Veja. Nós encerramos agora este ensaio aqui. O debate está marcado para começar em pouco menos de 24 horas, às 6h15 da tarde, você terá essa transmissão ao vivo por todas as plataformas da CNN Brasil e, claro, por todos os veículos que participam deste debate. E acho que eu gostaria de jogar uma pergunta aqui, porque a gente já tem, na ordem do estúdio aqui, a confirmação de presença de Luiz Felipe Dávila do Novo. Ele vai estar na esquerda da tela de quem for assistir ao debate. Depois, Soraya Tronic, do União Brasil. O candidato Lula seria o terceiro candidato da esquerda para a direita. O púlpito dele continuará aqui no estúdio, mas ele já há confirmação da direção do debate de que ele não participará. Logo depois, Simone Tebet, do MDB. Aí virá o púlpito onde vai ficar o âncora e mediador desse debate, o jornalista Carlos Nascimento, e logo depois, ao lado de Nascimento, os outros três candidatos, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT e Padre Kelman, do PTB. Daí eu queria lançar uma pergunta, e desculpa que agora eu estou sem ouvir vocês, e acho que eu jogo direto para você, Felipe, e você redistribui essa pergunta. Primeiro, na presença do presidente Bolsonaro. A gente sabe que os dois candidatos que lideram essas pesquisas, Lula e Bolsonaro, eles condicionavam a participação nos debates se os dois fossem. Se um faltasse, o outro não viria também, nas palavras desses candidatos ou das campanhas desses candidatos, para que eles não fossem alvos unicamente dos outros candidatos. A que se deve, Felipe, e eu pergunto para você, mas fique à vontade para distribuir essa pergunta, a que se deve a decisão do presidente Bolsonaro vir a esse debate, mesmo com a ausência do candidato que lidera as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva? Muito obrigado, Márcio, pelas informações e pela pergunta. Raquel Landim, se deve ao fato de que ele está em segundo lugar e precisa ir? Aos números, né? A realidade. Eu acho que é basicamente isso, Renato. É a realidade. Tem um outro dado interessante, que por mais que tenha aumentado a rejeição ao Lula entre os candidatos da Simone e o Ciro pela última Datafolha, o Bolsonaro ainda lidera a rejeição entre esses candidatos, né? Ou seja, as pessoas que hoje votam na Simone e hoje votam no Ciro rejeitam mais o Bolsonaro do que rejeitam ao Lula. Ele tem que ocupar esse espaço para tentar aumentar a rejeição do presidente Lula. O papel do Bolsonaro, não só nesse debate, como num eventual segundo turno, é aumentar a rejeição do ex-presidente Lula, senão não tem jeito, né? Então, já que ele não consegue melhorar, diminuir a rejeição dele, ele precisa aumentar do Lula e, obviamente, evitar o enfrentamento com esses candidatos direto. Então, o Bolsonaro tem um desafio estratégico nesse debate de não cair em perguntas
perguntas desafiadoras que os seus oponentes podem fazer. Yuri Pita, tem algum momento do debate em termos de formato que você gosta mais, que você lembra, que mudou alguma eleição? Você que sabe o histórico de todas as eleições, eu vejo como você cita o ano, quem participou. Nossa enciclopédia aqui, algum eleitoral. momento assim que foi muito marcante para você? Putz, nossa, aí tem vários, né? Mas bom, enfim, para citar aquela referência clássica ali de 89, até pelo contexto ali, eu era pequeno, tá? Eu era adolescente, não estava na cobertura que nem o Caio Junqueira. Brincadeira, o Caio ambos adolescentes, cada um ainda eu vou ter que defender o Caio conhecíamos. aqui, porque eu sou mais velho que o Caio e eu não estava, então... É isso. Mas acho que tem um aspecto que é importante, por que eu quis citar esse debate? Porque ele tem, enfim, disponível no YouTube diversos momentos bastante históricos, mas pelo fato de ter marcado a volta da eleição direta para presidente e do quanto é importante o eleitor se informar na hora de fazer a sua escolha. Acho que essa foi a grande contribuição daquele debate de 89, além de ser marcado por aquela profusão de candidatos, todos os partidos querendo marcar posição, mas traçou a linha também do que se deve e do que não se deve fazer num debate, das estratégias que os candidatos, ao longo dos outros debates, foram adotando. Na questão do confronto direto, qual é a vantagem de ser o primeiro a perguntar, qual é a vantagem de ser o primeiro a responder. É muito provável que o primeiro a ser questionado por um candidato seja o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso tem vários desses aspectos que são muito, muito eloquentes. E aí, para trazer uma memória mais recente, para concluir aqui, na eleição de 2018, até pelo lamentável episódio do ataque, do atentado que Jair Bolsonaro sofreu, foi impedido por isso de participar de demais debates, mas aqueles debates também fizeram falta. E os 2 primeiros debates dos quais ele participou, ele se colocou como ele era. Muito do que a gente vai ver, muito do que o Caio estava falando da impulsividade, do instinto, dessa... Acho que isso explica por que ele marca uma agenda de manhã em Campinas, vem para São Paulo, Campinas não é tão longe aqui da capital, mas é uma viagem, para depois ir no debate. Porque vai no feeling, vai naquela percepção da hora e de agir conforme o instinto, do quanto isso pode ser valioso para um determinado público e o quanto isso pode expô-lo a esses imprevistos, que foi o que aconteceu na Band. Tem um detalhe que talvez a gente não tenha se atentado ainda, que é uma diferença desse debate para o debate que existirá na Rede Globo, que é a chance das campanhas repercutirem o debate nos programas eleitorais, Felipe. Então, no debate da Globo, não vai ter mais espaço para os programas eleitorais, nós vamos ter mais um dia de comerciais de 30, mas que mesmo assim o prazo para lançar os comerciais é muito restrito. O debate do SBT e da CNN vai possibilitar com que cada campanha explore o conteúdo desse debate nos programas eleitorais. Ou seja, ele tem uma chance de repercutir durante a semana maior do que terá estrategicamente o debate da Rede Globo. O debate da Rede Globo tem uma grande audiência, mas vai ser a interpretação que cada eleitor tiver. Isso não irá acontecer, não será só isso que acontecerá após o debate da CNN, porque com certeza a série de recortes estarão presentes nos programas eleitorais dos candidatos durante a semana.